Olá, tudo bem? Estou aqui de novo, Elizabeth Duarte, naturologista clínica. Nesse momento eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o relógio biológico. Nosso corpo tem um relógio e a gente precisa ter ordem com esse relógio no organismo, tá? Cada órgão nosso é composto por células. E as células, elas têm que ser hidratadas devidamente. Aí, quando você não manda água corretamente, no horário certo de cada órgão, termina acontecendo uma falha. E quando acontece essa falha, algum desses órgãos vai ter um problema. Vai dar um pane, tá? Às vezes é os rins. Às vezes pode ser o pulmão, às vezes pode ser o fígado. Por quê? Porque a água é que hidrata essas células. E cada órgão, ele é composto por células. Essas células, elas são submersas em água. E entre essas células passam fios, tá? Uns fiozinhos bem fininhos que chamamos de microvilosidades. Os órgãos, eles precisam ser hidratados corretamente. Aí a pessoa diz, eu bebo bastante água, bebo mais de 2 litros de água por dia e tenho problema renal, e tenho problema no pulmão, e tenho problema em órgão tal, órgão A, B ou C, sei lá. Aí eu pergunto, você bebe água corretamente? Como é que você bebe água? Eu bebo água assim, de vez, tomo uma garrafa de 1,5 litro, tomo 1 litro, 2 litros por dia. No entanto, você não está bebendo água corretamente. Principalmente, tem que ter entendimento de uma coisa. A água que devemos colocar para dentro da gente tem que ser uma água com pH acima de 7. Observe que todas as águas que você bebe, esses de garrafões, pode ser até a melhor que tem pela praça, o pH dele é baixo, é de 5 para baixo. É altamente ácida e você paga caro por isso. Além de tudo, vem em uns garrafões de plástico que vem pelos caminhões, que leva sol, e aquele sol aquece aquele plástico solta parabenos, parabenos é cancerígeno e, no entanto, a gente diz que está bebendo água de qualidade, onde não está. A água tem que ser uma água com pH acima de 7. Tá, você pega a água da torneira, é muito melhor pegar a água da torneira, ferver, depois você põe num pote, coa aquela água, põe numa jarra de barro ou um filtro de barro com velas com carvão ativado. Vai ser muito melhor do que você tomar essa água miserável que vem aí desses plásticos. Eu sei que vão me detonar por causa disso, mas não estou nem aí. O que eu quero dizer para vocês é que doença se adquire. Nós abrimos a porta para ela entrar, porque não estudamos, não nos informamos, não buscamos conhecimento. No entanto, a gente começa a colocar para dentro da gente coisas que acidificam o nosso sangue, que acidifica as nossas células, e ali vai haver oxidação, e no entanto, de repente, por causa dessa oxidação, surge um câncer. Tudo por causa da água. Vocês sabiam disso? Veja, simples. A água, ela tanto cura, como ela também te mata. Isso vai depender de você. Sabe, cada órgão tem um horário para beber água. Eu costumo, no consultório, pesar o paciente. Do peso que eu vejo ali dele, eu vou dividir aquele peso por 30 e vai dar a quantidade de água que ele vai ter que beber por dia
Dali eu divido em 12 vezes esse valor que deu de água. Se foi 3,5 litros, vai ser dividido 12 vezes num dia, tá? A começar às 6 da manhã. Vamos lá, um exemplo. 6 da manhã ele bebe 250 de água. Primeiro horário. Aí às 9, mais 250. Às 10, mais 250. Às 11, mais... E assim sucessivamente, nesses horários que é do relógio biológico. Existe um relógio que tem que ser cumprido exatamente no horário que ele indica que tem que ser. Aí a pessoa vai fazer uma dieta e passam para ela X de água, beber X de água por dia, mas não diz que tem que ser nos horários do relógio biológico, no horário de cada órgão. Então, eu falo para meus pacientes, e também quando eu estou dando palestra, eu digo assim, gente, eu tenho uma técnica que eu gosto muito de observar. Existe um horário da madrugada em que eu sinto vontade de ir ao banheiro fazer xixi, tá? Eu acho que todo mundo tem esse horário que dá aquela vontade de madrugada. Aí eu costumo dizer, é o horário do rins. Tem outro horário da manhã, bem cedo, quando vai amanhecendo, dá um frio nas costas, não é verdade? Aí a gente vai lá e se cobre e se aquece. É o horário do pulmão. Basta você conhecer os horários dos seus órgãos e hidratá-los corretamente. Então, vai evitar muita doença, porque só com água o corpo se cura, se fizer corretamente, se seguir os horários do relógio biológico, se colocar para dentro uma água com pH acima de 7, tá? Mas fora isso, além da água, a gente também tem que tomar banho de sol, caminhar, fazer respiração profunda, comer uma alimentação vitalícia que traga vida e nutrientes para o sangue, dormir cedo, sabe? As galinhas aqui estão certas. Eu me lembro que na minha infância minha mãe colocava a gente para dormir depois das 6, terminava o horário, a gente jantava às 6, às 18 horas. E o nosso jantar tinha sempre um chazinho de cidreira, um chazinho de capim-santo, tá? A gente tomava chá. E depois desse momento, a gente fazia a digestão, conversando um pouco e depois ia dormir. 8 horas estava todo mundo dormindo. Todo mundo na cama. E olha, minha mãe teve 9 filhos. Uma guerreira. Ficou viúva cedo. E criou todos 9 direitinho. Naquele tempo existia beliches. E aí dormia. Um em cima, outro embaixo. Era assim, cheio de gente. Uma farra. Mas ninguém adoecia. Dormia cedo com as galinhas. Comia uma comida natural, alimentação saudável. Não comíamos, não tinha essa história de biscoito recheado, refrigerante, suco, não. Bem, comíamos a fruta do quintal. Ah, como eu comi tanto jambo vermelho, manga, bananas, caju. A gente chupava e comia aquela fibra do caju. Hoje está todo mundo com gordura no fígado, porque não come mais a fibra das frutas, que é o que faz com que aconteça esse milagre de limpar o fígado. Vocês nem imaginam. Faz uma boa digestão, manda nutrientes para esses órgãos e limpa. Então, gente, só com água o corpo se cura. Eu queria muito ensinar para vocês. Tem muita coisa para ensinar. Tem coisas para ensinar. Eu quero falar sobre o fígado saudável, a homeostasia enfraquecida e como fazer ela ficar fortalecida. Porque o que é doença? Doença é a homeostasia enfraquecida. Se a homeostasia está enfraquecida, o corpo está doente. Não existe doença A, B ou C. Existe
a homeostasia enfraquecida. Por isso eu digo para vocês que requer conhecimento. Precisa estudar mais, precisa entender mais do assunto para se cuidar. Às vezes o corpo se cura com coisas simples. Não é numa farmácia, não é no supermercado, nas glândulas, onde estão lá aquela alimentação totalmente, alimentação cheia de venenos, de química. Aquilo não é alimento. Um leite de caixa cheio de conservante que você bota ali, ele passa dias e dias, meses e meses numa prateleira. Dizer que aquilo é alimento tem que ter... Não, acho que as pessoas não estão mais com equilíbrio mental. Não estão entendendo o que está acontecendo. Há uma necessidade de você descobrir o que é melhor para você. Você vai ficar dependente aí da química, dos medicamentos, de remediar? Você precisa entender que o seu corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Não é seu, não lhe pertence. Precisa curá-lo, restaurá-lo, restabelecer. Beber água com qualidade, com pH acima de 7, comer uma alimentação vitalícia, mais frutas, mais hortaliças, mais verduras, água pura, tomar banho de sol, passar pelo menos 15 a 20 minutos no sol a partir de meio-dia, onde está o pico da vitamina D até as 15 horas. Você está lá recebendo e, se possível, com menos roupa possível, para absorver bastante aquela vitamina pura. Caminhar, respirar ar puro. Dormir cedo, ter confiança em Deus. Precisamos tomar uma decisão, porque as pessoas estão morrendo por excesso de medicamentos, morrendo por excesso de contaminação por conta dos conservantes. E, no entanto, ainda duvidam. Precisamos ter tempo de conhecer melhor a nós mesmos. O corpo fala, o corpo diz, o corpo está gritando, está dizendo que tem algo errado e a gente não tá nem aí. De repente, aí vem um choque. Pá! Aí vem a notícia: câncer. Tal canto. É o fim? Não. Ele só está dizendo: tem algo errado aqui e você precisa resolver. Não colocando mais coisas para dentro errada, mas colocando o que é certo para combater. Precisamos mudar o estilo de vida. Precisamos melhorar o nosso comportamento mental, espiritual. Precisamos cuidar das pessoas e cuidar de nós. Mas uma coisa é certa e fato: a decisão é nossa. Para começar a ter um estilo de vida diferente, a gente precisa entender e tomar uma decisão. Então, é com você. Decida o que você quer fazer da sua vida. Se precisar de mim, eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá? Aí, vou deixar na descrição do vídeo o meu número, né? O meu contato. Querendo marcar uma consulta,
para equilibrar a sua homeostasia, para regular o seu relógio biológico. Aí você entra em contato comigo e a gente combina. Então você vai ver que vale a pena seguir os 8 remédios naturais. Vale a pena tomar uma decisão. Vale a pena ter equilíbrio homeostático. Mudar o estilo de vida é ser feliz. Ter saúde é ser feliz. O que vocês acham disso? Querem isso para vocês? Se quiser, estou aqui para ajudar. Tá bom? Então, logo eu faço outro vídeo. Vou falar para vocês sobre o fígado e o que a gente deve fazer para limpar o fígado. Para ter um fígado saudável e feliz. Conte comigo. Beijão para vocês. Tchau.